Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciana e hoje nós vamos falar de um tema muito bacana: contrato de namoro. Gente, o amor é lindo, não é mesmo? Quem não acha o amor lindo? Mas, né, embora ele seja muito lindo, um pouquinho de prevenção não faz mal a ninguém. Não é verdade? Nos dias de hoje, onde a linha entre um namoro sério e uma união estável se tornou cada vez mais tênue, muitos casais têm recorrido a um documento que, à primeira vista, parece que não é nada romântico, mas que, ufa, traz uma enorme tranquilidade, que é o contrato de namoro. E esse contrato de namoro é uma excelente ferramenta de planejamento familiar. Mas antes da gente entrar nesse tema super atual, super bacana, que salva muitos patrimônios, eu quero me apresentar para você, não é verdade? Apresentar o meu currículo para você, não é mesmo? Então, você ainda que não me conhece, ainda não é meu aluno, mas se tornará muito em breve meu aluno. A partir dessa aula será a primeira de muitas aulas que seguiremos juntos, tenho certeza disso. Então, para você me conhecer um pouquinho, eu sou advogada, sou palestrante, também sou mentora jurídica, sou professora de MBA, de pós-graduação, de curso de extensão e também o preparatório da OAB, coordenadora também de pós-graduação. Sou sócia do escritório Costa e Herrera, Sociedade de Advogados. No meu escritório, eu coordeno as áreas de família e sucessões, de leilão de imóveis e também a área condominial. Eu ainda sou mestre em Direito, tenho diversas pós-graduações, família e sucessões, planejamento, civil, processo civil, advocacia consultiva, advocacia extrajudicial, gente, uma gama aí de pós-graduações. Também tenho uma especialização internacional em mediação e negociação de conflitos. Essa especialização eu fiz em Toledo, na Espanha, na Universidade Castilla de la Mancha. Tenho também MBA e sou autora do e-book Mediação e Conciliação Judicial, formas alternativas da solução de conflitos familiares. Então, feito aí a minha apresentação, vamos conhecer as ferramentas de planejamento. Então, eu trouxe aqui todas as ferramentas de planejamento. Nós temos, quando eu penso no planejamento patrimonial, a arrematação de imóveis e o planejamento previdenciário. Se eu olho para o planejamento familiar, o nosso amado contrato de namoro e objeto dessa aula, a escritura de pacto pré-nupcial e também a escritura da união estável. E se eu vou pensar no planejamento sucessório, eu tenho o testamento, a doação, a holding familiar e o tão esquecido seguro de vida. Então, nós temos aí todas essas ferramentas. E eu comecei essa aula dizendo que o contrato de namoro ele é uma excelente ferramenta de planejamento familiar. Então, nós vamos rapidamente passar e conhecer todas as ferramentas do planejamento patrimonial, familiar e sucessório. Então, além dessas ferramentas que estão no site, também no site não, no slide, também é possível pensar em outras formas, tá? Até mesmo numa estratégia tributária para pagar menos imposto ou numa modificação de regime de bens, também podem ser ferramentas úteis para complementar o teu planejamento. E aí eu faço sempre um comentário. Muitos colegas falam com maestria sobre o planejamento, mas eles focam muito mais no planejamento sucessório, no
planejamento familiar. Mas eles esquecem que durante a nossa vida, nós também queremos agregar patrimônio, aumentar o nosso patrimônio. Então, eu falo de planejamento da forma ampliada, incluindo verdadeiramente o planejamento patrimonial, ou seja, como eu posso entregar ferramentas ao meu cliente para ele aumentar ou melhorar o seu patrimônio. Então, qualquer pessoa que tenha algum patrimônio, não importa o tamanho desse patrimônio, pode organizar o seu planejamento. Da mesma forma, essa pessoa e qualquer tipo de pessoa pode se organizar para aumentar o seu patrimônio, aí se valendo das ferramentas do planejamento patrimonial. E quando eu falo do planejamento patrimonial, eu falo da arrematação de imóvel em leilão. E também eu falo no planejamento financeiro da minha aposentadoria. Gente, duas ferramentas muito bacanas. Professora, queria trabalhar nessas ferramentas? Não sei, não conheço essas ferramentas. Você vai fazer o quê? Parceria. Vai buscar uma parceria. Gente, eu amo parceria. Eu indico parceria para todo mundo. Na parceria, você vai receber um percentual pela indicação desse cliente para alguém que é atuante nessas ferramentas. Da mesma forma que esta pessoa, este parceiro, pode entregar para você algum cliente na área que você atua. E aí vai você que vai dar o percentual para ele. Gente, parceria, anota essa dica. Parceria vale a pena. Estou começando agora, tenho medo. Parceria. Tá? Não fica com receio. Medo você tem que ter de perder o cliente. Tá bom? Pensa nisso. Mas vamos lá. Então, pensando aqui nesse planejamento patrimonial delicioso. Na arrematação, o que acontece? O cliente ele tem a oportunidade de comprar imóveis por um valor abaixo da avaliação. Então, se o seu cliente ele te pede uma atividade para aumentar o seu patrimônio, você vai oferecer o quê? Assessoria em arrematação de imóveis. Agora, no planejamento da aposentadoria, eu tenho a possibilidade de definir o quanto eu quero recolher hoje e o quanto eu quero me aposentar. Isso pensando no INSS, tá? Pensando no regime geral. E aí eu vou para a previdência privada. Outra forma bacana de investir, que também vai ser utilizado para completar essa aposentadoria oficial ou para realizar projetos pessoais, tá? E aí, quando eu vou pensar num planejamento, num plano de previdência privada, os herdeiros, eles podem receber os valores arrecadados no pagamento. E aí a gente tem no mercado uma gama de opções. Então, você tem ofertas aí de planejamento previdenciário para tudo que é lado, certo? E aí, quando eu venho, então, para o planejamento matrimonial, o meu objetivo é proteger o patrimônio do meu cliente, evitando que o cônjuge ou que o companheiro tenha acesso a esse patrimônio. Aí, de cara, eu já penso no quê? No pacto pré-nupcial, que é aquela ferramenta destinada para definir o regime de bens que o casal vai adotar. Só que eu tenho também o nosso contrato de namoro, objeto da nossa aula. Esse contrato, já de cara, já vou te falar, ele vai proteger o seu cliente da evolução do namoro para a união estável. Sei que ainda é uma ferramenta pouco utilizada, mas é uma ferramenta que vai salvar o patrimônio do seu cliente. E você vai sair dessa aula já colocando ela na prateleira do teu escritório, hein? Quero só ver, vai me contar depois. E aí, quando eu penso também na união estável, já vou de cara falar, o ideal é escritura pública de união estável para dar mais segurança jurídica. E além dessa escritura, eu vou fazer o quê? Eu vou registrar esse documento. Esse registro
tem previsão no artigo 537 do provimento 149 de 2023. Nessa escritura, eu vou também informar qual é o regime de bens que será adotado pelos conviventes. E aí eu gosto sempre, quando eu estou falando num pacto, quando eu estou falando numa escritura de união estável ou num contrato de namoro, eu gosto de explicar sempre brevemente cada regime, para que o meu cliente ele consiga definir conscientemente qual é a melhor opção para a situação dele, certo? E aí, só finalizando aqui nossas ferramentas, eu tenho também o planejamento sucessório, quando eu estou pensando na ferramenta, na organização, para que o meu patrimônio seja entregue a quem eu desejo quando do falecimento. E aí, o planejamento sucessório é de suma importância para evitar que pessoas que não merecem, que não é do seu agrado, tenham acesso a tudo aquilo que foi seu. E aí, temos também o seguro de vida, esquecido por nós, mas que é uma excelente ferramenta de planejamento sucessório, principalmente porque é possível receber o valor da indenização de forma muito mais rápida e não vai, dica, segura essa, ó, segredinho, não vai ser incluído no inventário. E outro ponto, né? O inventário às vezes demora muito. A indenização do seguro de vida é muito mais rápida. Então, muitas vezes o inventário está correndo e os beneficiários já receberam a indenização. Temos ainda também, dentro do planejamento sucessório, a doação. E aí eu preciso informar para os meus clientes as cláusulas restritivas, certo? Então, é também uma importante ferramenta que pode ser conjugada com outras ferramentas, como a holding, como o testamento. Então, é excelente, gente. Eu não preciso usar uma técnica, uma ferramenta. Eu posso aí usar muitas ferramentas. E da mesma forma que eu tenho a doação, eu tenho também o testamento, que é uma outra forma de planejamento, que também pode ser explorada, com a vantagem de que o testamento eu posso modificar a qualquer tempo, diferente da doação, não é mesmo? A doação eu fiz, está feito. Então, no testamento pode ser aí uma boa ferramenta. E também tenho a holding, como uma forma de planejamento em que esse patrimônio familiar ele vai ser transferido para uma pessoa jurídica, os seus titulares vão receber uma cota dessa pessoa jurídica, tá? Então, nessa holding, eu também posso conjugar com outras formas. Eu posso fazer doação das cotas, eu posso fazer testamento para essas cotas. Então, eu tenho aí uma forma também de trabalhar, certo? E aí, quando eu preparo um planejamento, eu sempre vou escutar o meu cliente, o formato que ele deseja. E claro que eu vou traduzir esse desejo para aquilo que é juridicamente possível. E eu particularmente gosto de conjugar os diversos tipos de ferramentas para preparar o planejamento do meu cliente. Gente, só para lembrar também, eu posso pensar na internacionalização do meu patrimônio. Então, de repente, eu posso olhar para uma trust. Só que nessa situação, eu vou precisar de um advogado lá no exterior. E às vezes, para o meu cliente, não é tão interessante, certo? Gente, quando eu falo aqui em planejamento, é importante eu conhecer o patrimônio do meu cliente, conhecer o desejo do meu cliente, conhecer a legislação para eu conseguir fazer o desenho dessa estrutura, tá? Então, você vê que eu preciso aí conhecer bastante coisa. Dependendo do desejo do meu cliente, eu vou conseguir encontrar algumas saídas para entregar aquilo que é juridicamente possível dentro desse desejo. Quando eu penso, por exemplo, numa holding, muitas vezes eu vou precisar fazer uma modificação do regime de bens,
Por quê? Porque dependendo do regime de bens, se eles são casados em comunhão universal ou na separação obrigatória, eles não podem ser sócios. E aí eu vou precisar seguir o quê? Lá as regrinhas do 734 do CPC para fazer a modificação do regime de bens, procedimento de jurisdição voluntária, petição assinada em conjunto, lembra? Agora, se eu estou diante de um casal que convive em união estável, aí eu não preciso necessariamente ir para o judiciário, eu posso seguir o provimento 149 do CNJ, que lá no 547, no artigo 548, tem o procedimento de modificar, tá bom? Já que eu avancei aqui para modificação, hoje, pessoas casadas só realiza de forma judicial. A gente tem o projeto de atualização do Código Civil, onde no casamento também será possível a modificação do regime de bens de forma extrajudicial, ou seja, realizada no contrato, no cartório, certo? Mas vamos lá, então, vamos estudar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre o contrato de namoro. E a gente vai começar falando então do conceito. O que é esse contrato de namoro? Para que serve esse contrato de namoro? Isso é bacana? É uma bobagem? Será que realmente vale a pena? Não vale? E aí? O que vocês pensam sobre o contrato de namoro? Gente, contrato de namoro é um documento público ou particular assinado por duas pessoas que mantêm um relacionamento amoroso. A principal função do contrato de namoro é declarar de comum acordo que a relação atual é apenas um namoro, sem o objetivo imediato de constituir uma família. Então, esse contrato ele serve para blindar o patrimônio individual de cada um, evitando que esse envolvimento afetivo seja confundido com uma união estável. Eu fiz blindar entre aspas, por quê? Porque eu tenho que estar diante de uma real relação de namoro e não fazer um contrato de namoro para tentar fugir de uma união estável já caracterizada, tá? Porque aí você não blinda nada, gente. Sejamos bem honestos, tá? Essa história de blindar, ela só vai funcionar se eu estou correta. Caso contrário, ela não funciona, certo? Vou fechar, então, esse nosso primeiro bloco. Já volto aqui na sequência para continuar conceituando o namoro o contrato de namoro com vocês. E aí a gente avançar nesse material. Voltamos, então, com o nosso segundo bloco. Eu quero continuar falando mais um pouquinho com vocês sobre o contrato de namoro. Então, gente, embora não tenha nenhuma legislação específica, nenhum artigo no nosso Código Civil que diga isto é um contrato de namoro, esse contrato ele se baseia no quê? No princípio da autonomia da vontade. As partes elas são livres para contratarem o que desejarem, desde que esse contrato seja lícito. Então, a finalidade do contrato de namoro é puramente preventiva. Ela quer afastar as regras automáticas de partilha de bens, de pensão alimentícia, de direitos sucessórios, ou, né, se eu penso aí, tanto num término, quanto até mesmo no falecimento de um dos namorados, né, de um desses parceiros, tá? Tem sim uma grande divergência doutrinária sobre a existência ou não existência do contrato de namoro. Para alguns é um nada jurídico, porque falta o requisito da validade jurídica. Para outros é sim um contrato ilegal, porque teria o objetivo de fraudar a lei. Outros entendem que é só uma declaração, que não tem a capacidade de modificar ou de extinguir direitos ou obrigações, ou seja,
Para eles, essa declaração não afastaria o reconhecimento da união estável, mas ainda, para outros, é sim um negócio jurídico válido se ele for celebrado por pessoas capazes, cujo objetivo é exatamente regular as relações afetivas. Então, o objetivo não é fraudar a legislação, mas sim afastar as disposições sobre a união estável. Aí nós não podemos esquecer que a lei ela permite sim a criação de contratos atípicos, desde que respeitada as normas que estão lá no nosso Código Civil. Vamos avançar então? A validade jurídica desse contrato. Partes, óbvio, maiores e capazes, consentimento tem que ser livre e o objeto deve ser lícito. Então, pensando, então, olhando aqui pelas regras do direito contratual, para que esse contrato de namoro ele tenha validade, ele não seja anulado na justiça, ele vai precisar sim seguir as regras gerais do contrato. Então, partes têm que ser maiores e capazes, óbvio, criança não namora, então parte maior, parte capaz. O consentimento tem que ser livre, ninguém pode ser obrigado a assinar. E o objeto tem que ser lícito. Ah, mas se eu não assinar, a pessoa diz que não vai namorar comigo. Gente, se você não quer assinar, não namora, não aceita esse namoro. Simples assim. Tá? Ou se você quer um contrato de namoro, a pessoa do outro lado não quer assinar, e já te ameaça, se for para assinar, então eu não vou namorar, melhor você já repensar, né? Já repensa aí, não é verdade? Fica essa dica para vocês. Outro ponto, o contrato, óbvio, ele não pode ferir a lei ou os direitos humanos. Então eu não posso, por exemplo, colocar uma cláusula que proíba um desses parceiros de trabalhar, que estipule uma multa por término, que tenta fraudar direitos de terceiros, direitos de credores, senão cláusulas nulas. Esse contrato ele tem que retratar a realidade. Se o casal assinar um contrato de namoro, mas ele já vive como se fosse casado, ou seja, ele já está em união estável, aí sim o juiz, olhando todo o conjunto probatório, ele pode anular esse documento. Tá? Então é muito importante eu informar para o meu cliente que a segurança deste contrato está condicionada à veracidade do relacionamento. Não adianta nada assinar esse contrato com o objetivo de esconder a união estável, porque eu vou provar a união por outros meios, tá? Então, quando eu vou entrevistar o meu cliente, eu vou verificar que ele se enquadra numa tentativa de simulação. O correto é eu explicar para ele que, diante do que ele está relatando, já está enquadrado em uma união estável, e aí sim, o correto é eu reconhecer essa união para evitar riscos patrimoniais. O contrato ele não pode ferir a lei ou os direitos humanos, então, como eu já falei, gente, não posso pensar num contrato para burlar, tá? Os tribunais, eles têm aceitado o contrato de namoro como uma prova importante da intenção desse casal. Então, ele não é uma armadura indestrutível, mas ele funciona assim, gente, como uma declaração de vontade forte que o juiz vai levar em conta se um dos lados tenta impedir a metade dos bens no futuro. Então, se alguém quer buscar a metade do patrimônio do outro, o juiz vai olhar, sim, para esse contrato de namoro. Então, ele não é aí uma bobagem jurídica, tá? A meu ver, em que pese as opiniões contrárias a esse respeito. Tá bom. Como então eu vou elaborar esse contrato?
Então, eu tenho uma declaração de namoro, eu tenho uma separação do patrimônio, eu tenho regras de convivência, eu tenho inexistência de direitos. Um bom contrato de namoro, além, claro, da qualificação completa da parte, né, desse casal, tem que conter todas as cláusulas que representam a realidade dos namorados. Então, eu vou conversar com esse meu cliente, vou entender como é que é essa relação, e aí eu vou colocar essas cláusulas. Mas é óbvio que eu não posso deixar, né, de incluir essas cláusulas que eu mencionei aqui no slide, tá? Que é a declaração de namoro. Gente, é uma afirmação expressa de que essa relação afetiva não tem o intuito de constituir família, ou seja, ela é um namoro, tá? Não é, o objetivo dela não é constituir família. Aí eu preciso colocar uma cláusula de separação de patrimônio. Então, o que eu vou dizer? Uma cláusula prevendo que os bens presentes e os bens futuros não se comunicam. E se porventura este namoro evoluir para uma união estável, o patrimônio será regido pelo regime da separação de bens, da comunhão de bens, da participação de aquestos, e aí eu faço um adendo pessoal. Para mim não faz sentido algum eu definir um contrato de namoro e estipular o regime da comunhão parcial, né? Por favor, se eu estou protegendo o meu patrimônio, se o objetivo é proteger o meu patrimônio, que eu proteja na integralidade, com o regime da separação de bens, em que pese não há problema nenhum em eu escolher um outro regime para definir esta evolução. E aí eu também, se for aplicável, eu vou incluir regras de convivência. Então, como serão divididas as contas? As despesas com o animal, por exemplo. Então, outro exemplo, se esse casal ele decide que ele vai morar junto para testar esse relacionamento, o contrato ele pode prever que essa coabitação é apenas por uma conveniência financeira, mantendo a sua natureza de namoro. E a inexistência de direito à herança ou pensão, inclusive a pensão junto ao INSS. Tá? Então, eu tenho aí uma renúncia mútua a esses direitos enquanto durar o namoro, certo? O texto, gente, ele tem que deixar muito claro, ele tem que ser muito claro, ele não pode ter termos ambíguos. Temos que pensar numa linguagem acessível, tá? Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas leigas. Esse documento, ele pode ser feito, sim, por um instrumento particular, um papel assinado, pelo menos com firma reconhecida, por favor, né? Mas é claro que o mais seguro é fazer por uma escritura pública em cartório de notas, porque é óbvio que isso dá muito mais força jurídica, muito mais publicidade. Tá. Fiz aí com o meu contratinho de namoro, bonitinho, tudo como manda o figurino. Mas o relacionamento mudou. Esse namoro virou um noivado, virou um casamento, né? Que foi aí marcado, ou o casal decidiu constituir uma família. E aí? Então, esse contrato de namoro, ele acabou perdendo o sentido. Então, ele vai precisar ser revogado ou ser substituído. Esse é o mundo ideal, por um pacto pré-nupcial ou por um contrato, né, uma escritura de preferência de união estável. Tá? Então, por isso que é bacana a gente revisar esse contrato a cada aí 1, 2 anos, se a dinâmica desse casal também mudar. Tá? Bom, migrei para, né, evoluir para união estável, não fiz nada, não fiz nenhuma substituição desse contrato, nenhuma revogação. Ok, ele vai servir para pelo menos definir o regime de bens dessa união estável, certo? Pessoal, o contrato de namoro, ele não significa uma falta de amor ou de desconfiança,
Muito pelo contrário, ele demonstra maturidade, ele demonstra transparência, ele demonstra o desejo de construir uma relação saudável, onde o afeto e as finanças, elas caminham de formas bem resolvidas, tá? E volto a dizer, a maior utilidade prática desse contrato é a proteção patrimonial. Ele deixa muito claro que o patrimônio de cada um permanece incomunicável, que é meu, que é do meu namorado, do meu namorado. Tá? O contrato ele permite que esse casal ele organize suas finanças com clareza. Eu vou estabelecer, por exemplo, como serão divididas as contas da casa se eles morarem juntos. Quem paga o quê? Vai fixar que investimentos serão feitos individualmente, vai permanecer apenas com quem investiu. Então, gente, eu vou traçar muitas regrinhas, muitas normas. E isso é o importante, eu traçar essas regras. Prontos para avançar mais um pouquinho? Bom, a gente está aqui falando do contrato de namoro, mas também preciso falar do namoro qualificado. E aí eu trouxe o RESP 1454643, ele é do Rio de Janeiro. Bom, o conceito de namoro qualificado, ele foi consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do nosso STJ, nesse RESP 1454643 do Rio de Janeiro, em uma ação que se buscava o reconhecimento e a dissolução da união estável. Esse RESP ele foi julgado em março de 2015. Esse recurso especial, ele delimitou com maestria as fronteiras entre um relacionamento amoroso contemporâneo profundo e a entidade familiar da união estável. O namoro qualificado é aquele relacionamento afetivo que, pela sua intensidade e formato, ela se assemelha extremamente a uma entidade familiar, mas que não gera efeitos jurídicos patrimoniais ou sucessórios, tá? Então, trata-se do namoro de casais que mantém, sim, uma relação pública, uma relação contínua, uma relação duradoura, dividem rotinas, viagens e, eventualmente, moram sob o mesmo teto, ou seja, eles têm a coabitação para otimizar as despesas ou até mesmo por uma conveniência logística. Nesse RESP foi inclusive analisada a convivência desse casal que morou na mesma residência enquanto eles residiam no exterior. Ele foi a trabalho para o exterior nesse julgado e ela foi para estudar. Tá? E ainda assim, ainda que eles tiveram esse curto período, não é? Esse tempo de convivência morando na mesma casa, ainda assim não foi reconhecida a união estável. Por quê? Porque esta convivência sob o mesmo teto, ela foi por uma conveniência, foi para otimizar despesas, tá? E aí esse que é o ponto, né, central dessa diferença. Então, gente, esse ponto central do namoro qualificado é que o casal ele possui sim um projeto de constituir família, só que lá para o futuro é um plano, é um desejo posterior lá para frente. E não uma família presente que já foi constituída tacitamente, tá? Então eu penso nisso lá na frente. É essa a minha diferença. Então, se eu estou pensando lá na frente em formar família, eu tenho sim um namoro mais qualificado. Mas se eu já tenho esta família pronta, eu tenho então uma união estável, ela está no meu presente.
é essa a diferença. E cabe a nós, advogados, fazer a prova, depender, claro, do lado que você está, se existia ou não existia um namoro qualificado, ou se já era uma união estável. Tá? Então a gente precisa aí fazer essa prova compete a nós, certo? É muito legal, não é, esse tema, você formatar o contrato de união estável é algo delicioso de fazer. E aí você vai conjugar essa conversa que você teve com o seu cliente, vai entender a dinâmica desse relacionamento e vai colocar dentro do papel. E aí a gente vai precisar olhar para as regrinhas do direito contratual, até porque os ramos do direito, eles caminham juntos, não é mesmo? Eu não conseguiria andar sozinho no direito de família sem dar as mãos em algum momento para o direito contratual e para tantos outros ramos do nosso direito, certo? Não acabou ainda, preciso falar com vocês sobre a união estável, né? A gente está aqui evoluindo, namoro qualificado, união estável, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre as semelhanças e as diferenças, certo? E claro, para você que é meu aluno, já está acostumado, e se você ainda está me conhecendo pela primeira vez, eu sempre tento colocar no meu material, quando pertinente, enunciados, súmulas, julgados, para agregar conteúdo para você, tá bom? Então, vou fechar esse nosso bloco e a gente já volta na sequência. Fica aqui comigo, tá bom? Não sai daqui. Voltamos com o nosso último bloco. E agora, para continuar a nossa evolução, vamos falar da união estável. E aí eu destaquei 2 artigos. O artigo 1723, que diz que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Parágrafo 2º. As causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Artigo 1725 do Código Civil. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Bom, a união estável, ela tem uma natureza jurídica de entidade familiar. Então, o conceito tradicional de união estável, ele envolve o quê? Uma relação pública, contínua, duradoura entre um homem e uma mulher, com o objetivo de constituição de família. Nós fizemos a leitura agora. Só que hoje esse conceito ele deve levar em conta o posicionamento do STF sobre a união homoafetiva. Então, hoje, a união estável homoafetiva, ela passa a ter a mesma regulamentação da união estável entre homem e mulher, tá? Os mesmos deveres dos companheiros, o mesmo direito aos alimentos, o mesmo direito à sucessão. Então, quando eu faço a leitura do 1723, hoje, quando eu leio ali, é a reconhecida como entidade familiar, a união estável entre homem e mulher, configurada e blá, 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 eu leio entre duas pessoas, ou seja, entre 2 homens, entre 2 mulheres ou entre um homem e uma mulher, ok?
E para a formação dessa união estável, é necessário que as pessoas elas estejam desimpedidas para casar, exceto no caso da separação de fato ou da separação judicial. Ou seja, se a pessoa ela está separada de fato ou separada judicialmente, tudo bem, ela pode constituir união estável. Então, pessoas separadas de fato, separadas judicialmente, viúva, divorciada e solteira pode constituir união estável. O artigo 1723 também determina que não se configura a união estável quando ocorrer os impedimentos para o casamento, tá? No entanto, caso alguém seja casado, mas separado de fato ou judicialmente, nada impede que esse alguém constitua uma união estável, certo? A Lei 9.278 de 96, ela regulamentou o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Então, essa lei, ela retirou a necessidade de prazo para constituir uma união estável. Ela instituiu direitos e deveres aos conviventes. Ela estabeleceu a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância dessa união, com a presunção do esforço comum. Mas ela também previu a possibilidade de se fazer um contrato de convivência. Essa lei ainda concedeu o direito a alimentos, o direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, no caso de extinção dessa união por conta da morte. E ela normatizou esta conversão da união estável em casamento e estabeleceu ainda a competência do juízo de família para discussão dos problemas relacionados à união estável. Então, quando eu penso na união estável, o primeiro requisito para o reconhecimento dessa união é a convivência, é a fama do casal, a fama de que eles são companheiros. Isso tem que ser notório, isso tem que ser conhecido por todos do seu núcleo. Não precisa escancarar isso para a sociedade, para o mundo todo, mas para aquelas pessoas, amigos, familiares do meu núcleo, eu me apresento como casada, como se casada fosse. Eu coloco nas minhas redes sociais que eu estou, ao lado ali do meu marido, da minha esposa, certo? Essa continuidade, ela vai se verificar também pela ausência de uma interrupção da convivência. O que eu quero dizer com isso? Esses companheiros, eles permanecem em convívio, direcionado a esse objetivo de constituir família. Então, é fácil identificar a atualidade da união, a sua estabilidade. Aí, se eu olho para o requisito da duração, ela é uma convivência duradoura, é aquilo que não é efêmero, que não é transitório, que não é ocasional, que não é eventual. A finalidade da convivência não é qualquer uma, é aquela que se qualifica pelo ânimo de constituir família. Então eu desejo, eu estou ali disposta a constituir essa família, tá? Então a união estável, ela é sim uma espécie de entidade familiar que não exige a coabitação e por isso essa similaridade, essa linha tênue com o namoro, tá? Por quê? Porque a coabitação, ela é um elemento que ela acaba sendo indispensável para caracterizar, tá? Como não tenho, eu posso dispensar essa coabitação. Eu não tenho, pode pegar, vamos até voltar aqui, olha, com você. O que ele diz aqui, ó? Que é reconhecida como entidade familiar a união estável, que é configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida
com o objetivo de constituir família. Em algum momento eu coloquei aqui a convivência? Não tem aqui nesse artigo 1723 a convivência. Por quê? Porque a convivência não é o requisito principal. Eu posso ter união estável ainda que eu não resida com a outra pessoa. Então, essa coabitação, ela não é um dever absoluto. Não é necessária para caracterizar a união estável. Isso, inclusive, já é o entendimento do próprio STF. Então, quando eu falo da importância do contrato de namoro, é exatamente por essa linha pequena entre o namoro e a união estável. É exatamente por isso, ok? Vamos lá, então? Vamos avançar mais um pouco. E aqui, antes de entrar nos enunciados, nos julgados que eu trouxe para vocês, eu quero ainda falar sobre a semelhança e as diferenças. Então, vamos lá. Gente, namoro qualificado e união estável. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, segundo o STJ, o namoro qualificado, ele se dá quando as partes, elas projetam para o futuro e não para o presente, o propósito de constituir família. Então, é muito importante eu lembrar você que a jurisprudência pacífica do STJ, ela entende que a coabitação não é elemento indispensável para a caracterização da união estável. Então, cada um pode viver na sua respectiva residência e ainda assim configurar uma união estável. Ora, eu moro na minha casa, meu namorado mora na casa dele. Aí eu chamo meu namorado de namorido. Então, eu já estou ali dizendo que tem uma constituição de família. O que é namorida? Mistura de namorado com marido. Quem tem marido? Quem é casado. Ai, e já que eu falei disso, estado civil de quem vive em união estável permanece o mesmo, tá? Não muda para casado. Quer casar? Casa. Vai lá fazer o proclama, faz os proclamas do casamento. Vive em união estável e é solteiro, seu estado civil permanece solteiro. Vive em união estável e é viúvo, seu estado civil permanece viúvo. Ok? Não muda. Eu falo sempre isso, porque eu sempre corrijo algumas pessoas que eu conheço que falam para mim que é meu marido. Eu falo, mas você não é casada, você vive em união estável. Então, você tem o desejo de ter o estado civil casada, casa. Certo? Sempre bacana lembrar esse detalhe, porque a gente, leigos, tá tudo certo falar isso, mas nós não, nós somos advogados. Nós temos que falar a terminologia correta. Eu sou solteira convivendo em união estável. Eu sou viúva convivendo em união estável. Eu sou divorciada convivendo em união estável. Ok? Fechei aqui esse parênteses que eu abri. E vamos voltar aqui para as semelhanças e para as diferenças. Gente, o grande desafio do direito de família reside nessas semelhanças objetivas entre esse namoro, que a gente chama de qualificado, e a união estável. Por quê? Porque aos olhos da sociedade, muitas vezes, divulgado nas redes sociais, os dois institutos eles parecem muito idênticos. Por quê? Porque os dois têm publicidade. Então, em ambos, o relacionamento ele é de conhecimento público. O casal ele frequenta eventos sociais, ele vai nas festas da família, ele compartilha a vida entre amigos e comunidade. Eu tenho ali uma continuidade, uma durabilidade. Ambos, esse namoro que eu chamo de qualificado e a união estável, ambos pressupõem uma estabilidade. Não se trata ali
de um encontro eventual, de um encontro casual, de um ficar, né? Ele é meu ficante, eu não chamo ele de meu ficante. É uma relação que se estende de forma linear, de forma contínua no tempo. Às vezes eu namoro há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Eu tenho uma convivência durável. Eu tenho uma convivência estreita também, muitas vezes, sob o mesmo teto. Só que o fato de residirem juntos, ou seja, de coabitarem no mesmo lugar, ou passarem a maior parte dos dias na mesma casa, é comum, tanto na união estável como no próprio namoro, que a gente chama de namoro qualificado. O STJ ele já pacificou o entendimento que morar junto não é um requisito obrigatório da união estável e tampouco ela vai sozinha caracterizar uma união estável. Eu moro junto, ponto, eu não tenho mais nada, eu não tenho publicidade, eu não tenho convivência contínua, duradoura, só morar junto da união estável? Não, o próprio STJ já disse que não, que ela sozinha ela não é suficiente para reconhecer a união estável, eu preciso dos outros requisitos conjugados. Mas se eu tenho os outros requisitos e não tenho ela, eu posso ter uma união estável. Olha aí, gente, ali, ó. Outro ponto, eu tenho uma intensidade afetiva, eu tenho fidelidade, esse envolvimento emocional, o apoio jurídico, aquele dever moral de lealdade, de fidelidade, ele está presente no namoro qualificado, na união estável, ou deveria estar presente, né? Vamos dizer assim. Mas por regra eu tenho. Então, assim, a linha divisória entre esses conceitos, ela é muito sutil, mas ela gera muitos impactos patrimoniais. E muitas vezes ela vai atingir assim como um tsunami no seu patrimônio. Então, a distinção, ela vai residir fundamentalmente no elemento subjetivo e no momento temporal do objetivo familiar. E esse objetivo familiar, né, de constituir uma família, seja no namoro ou no namoro qualificado, ele é projetado lá para o futuro. Então, é um planejamento, uma promessa de casar ou de morar junto, mas lá na frente. Agora, na união estável, ela já é um projeto presente, eu já tenho o affecto maritatis. Então, a família ela já está faticamente constituída nesse dia a dia, desse núcleo, desse casal. Eu tenho uma natureza de vínculo, só que no namoro ou no namoro qualificado é um relacionamento afetivo profundo, mas que ainda assim ele preserva a individualidade civil e patrimonial. Agora, na entidade da união estável, eu tenho aqui o que? Uma entidade familiar. Uma entidade que é reconhecida pelo artigo 1723 do Código Civil. Ela é equiparada ao casamento. Um outro ponto, a dependência econômica. Eu não tenho essa dependência econômica no namoro ou no namoro qualificado. O casal, ele pode até dividir essas despesas de consumo, água, luz, a conta do restaurante, mas eles também têm uma vida financeira independente. Já se eu estou numa união estável, eu tenho uma mútua assistência material, eu tenho uma interdependência econômica, que ela está o quê? Integrada ao núcleo familiar. E aí eu tenho, óbvio, os efeitos patrimoniais. Então, não existe no namoro ou no namoro qualificado, eu não tenho efeito patrimonial. Em caso de término do meu namoro ou do meu namoro qualificado, eu não tenho a partilha de bens, eu não tenho direito aos alimentos, à pensão alimentícia, eu não tenho direito à herança. Agora, se eu estou na união estável, esse efeito
patrimonial, ele é imediato, tá? Salvo, claro, um contrato escrito dizendo que se aplica o regime da comunhão parcial para os bens que foram adquiridos de forma onerosa, que se aplica o regime da separação de bens, onde eu tenho aí uma incomunicabilidade, mas por regra, se eu não escolho nada, eu estou numa união estável, comunhão, é partilhado tudo aquilo que eu adquiri durante essa convivência. Então, vamos lá. Gente, o STJ, ele vai resumir essa diferença em uma distinção, como eu falei, temporal. Então, namoro qualificado, o casal vive o propósito de vir a constituir uma família, futuro lá para frente. Na união estável, o casal ele tem este propósito de estar constituindo uma família no agora, no presente, no já. Por isso que o contrato de namoro ele se tornou um instrumento preventivo de suma importância. Então, ele serve exatamente para registrar por escrito que, embora a relação seja qualificada, ela seja pública, ela seja duradoura, ela seja íntima, ela seja contínua, a intenção presente de ambos é manter esse vínculo estritamente no campo do namoro, afastando a caracterização da união estável. Já falei, volto a repetir. O ideal é que eu faça uma escritura pública perante o cartório de notas e aí eu vou registrar perante o cartório de títulos e documentos da comarca onde esses namorados residem. Esse registro ele serve para dar uma publicidade a terceiros e para fixar essa data em que esse documento foi criado, evitando qualquer alegação futura de que esse contrato foi retroagido, tá? E atenção, contrato de namoro não vai ser registrado no cartório de registro civil de pessoas naturais. Lá eu vou registrar nascimento, casamento, o óbito, tá? Eu vou registrar a conversão da união estável em casamento, ok? O namoro, se eu registrasse ali, iria gerar uma contradição com a própria natureza do instituto. Namoro, títulos e documentos. União estável ou pessoas naturais, ok? Certo? E, gente, deixando aqui, então, para lição de casa, trouxe o enunciado do IBDPFAM, falando do namoro qualificado, a súmula 382 do STF, falando que a vida em comum não é indispensável à caracterização do concubinato. Trouxe também alguns julgados que tratam, olha só, sobre o contrato de namoro, sobre namoro qualificado, olha só, sobre namoro qualificado, que mais? Namoro qualificado, contrato de namoro, tá? E aí eu deixo esses julgados para que você faça a leitura como lição de casa para agregar ainda mais conhecimento. E eu finalizo, então, essa nossa aula de contrato de namoro, deixando para você todas aqui as minhas redes sociais. Tenho o Instagram, tenho o Facebook, tenho o meu YouTube, tem sempre dicas jurídicas, tem sempre atualidades, então fica ligadinho que você vai estar sempre antenado com as nossas novidades, tá bom? Fica à vontade para compartilhar, para curtir, para comentar nas minhas postagens. Agradeço muito a sua participação, te desejo bons estudos, muito sucesso na sua carreira e, claro, eu te vejo em qualquer momento, em qualquer aula por aí. Até mais!